Programa Uma Palavra de Fé e Esperança. Olá, querido, querida. Estamos aqui com o nosso programa Uma Palavra de Fé e Esperança e hoje nós estamos gravando este programa no auditório da Ferlargos, dentro do Fórum de Ciência, Religião, Ciência e Verdade, que é promovido pelo Presbitério de Cabo Frio. Nós estamos com a presença do reverendo Antônio Máspolo. Ele é doutor em psicologia, doutor em ciência das ideias, né? E ele vai estar compartilhando nesse programa sobre algumas coisas muito interessantes, né? Passado um tempo muito agradável e eu creio que esse programa vai ser muito agradável e muito instrutivo para a sua vida. Tudo bem, reverendo? Todo prazer estar aqui, Luiz Carlos, reverendo Luiz Carlos, participando desse programa e revisitando essa cidade maravilhosa e a Igreja Presbiteriana de Cabo Frio. Prazer. Reverendo, você vai estar falando, né? Vai estar falando sobre a verdade dentro do contexto de ciência e religião. Dentro disso, o que é de mais importante da questão da verdade entre ciência e religião? Eu acho que o mais importante é o diálogo que pode ser estabelecido entre a ciência e a religião. E, curiosamente, tanto a religião quanto a ciência têm as suas crenças. Os cientistas têm suas crenças, tanto têm as crenças religiosas quanto têm as crenças científicas, né? Por exemplo, a própria teoria da evolução é um conjunto de crenças científicas que muito pouco ou quase nada foi comprovado até hoje. E a religião também tem suas crenças que são baseadas na cultura, na tradição e na transmissão oral da história, dos mitos, dos ritos do povo. E curiosamente, ao invés de aproximar tanto as crenças científicas quanto as crenças religiosas, afastam a ciência da religião. Na realidade, o que vai aproximar a ciência e a religião é a racionalidade. E nesse sentido, o protestantismo ele é considerado no mundo como um exemplo de religião racional. O protestantismo histórico é uma forma de religião que se utiliza da razão para compreender a revelação, para compreender Deus e também para colocar seus postulados de fé e de prática. E a ciência também se utiliza da razão. Então, o contato que vai acontecer entre ciência e religião é, sem dúvida, por meio da racionalidade. Então, para você, existe uma compatibilidade? Existe. E quais exemplos práticos, assim, que você poderia dar dessas compatibilidades, desses... A bem da verdade, a reforma protestante do século XVI nunca viu incompatibilidade entre fé e razão. Nunca existiu isso, né? Isso aí é um postulado católico. Os católicos é que viram uma crise entre fé e razão. Mas eu queria citar como exemplo de compatibilidade o princípio da causalidade. Então você tem aí esse princípio da causalidade, que é um princípio aristotélico. O Aristóteles, quando ele escreve o livro As Categorias, que é chamado As Categorias de Aristóteles, ele acreditava que para você estabelecer um conhecimento científico, você tinha que estabelecer um nexo causal. Uma coisa tem que ser causa de outra coisa. E Tomás de Aquino vai, de uma forma genial, utiliza o princípio aristotélico da causalidade para estabelecer o argumento da causa-prima, que toda coisa tem uma causa, nenhum objeto é causa de si mesmo, e por isso, se você for a causa das causas, você vai chegar à causa incausal, que é Deus. Então você tem aí uma aproximação de termos, uma aproximação de ideias e uma aproximação de juízo e de lógica. Certo. Segura. Tem mais. Vamos prestigiar nossos patrocinadores.
Programa Uma Palavra de Fé e Esperança. Instituto Presbiteriano de Cabo Frio. Aqui você encontra educação infantil, ensino fundamental, ensino médio. Nossa escola é conveniada ao sistema positivo de ensino e, através dele, os alunos potencializam seus conhecimentos com o que há de melhor em material didático e professores qualificados. Além disso, oferecemos uma ampla grade de atividades extra-classe. Instituto Presbiteriano de Cabo Frio, uma escola baseada em princípios cristãos. Peixaria do Povo, o lugar certo para você encontrar peixes frescos todo dia. Peixes nobres, frutos do mar e o melhor atendimento é aqui na Peixaria do Povo. Qualidade, variedade e a certeza de estar oferecendo sempre o melhor. Peixaria do Povo, Avenida 25 de Dezembro, 232, em São Cristóvão. Telefone 2647-1649. MTC Distribuidora de Doces. Adams, Lacta, Arcor, Garoto, as melhores marcas do mercado e os melhores produtos você encontra na MTC Distribuidora de Doces. Trabalhamos no atacado, entrega rápida. Entre em contato com a gente, 9915-5545 e comprove a qualidade da MTC Distribuidora de Doces, 9915-5545. Programa Uma Palavra de Fé e Esperança. Bom, estamos de volta com a entrevista com o reverendo Antônio Máspoli. Reverendo, você é doutor em psicologia. Sim. Há uma grande restrição muitas vezes na igreja quanto a essa questão de psicologia, de análise, de crente não pode ter problema. Para você, há verdadeiramente uma integração entre psicologia, entre essas ciências e a fé cristã? É possível? Você falou para mim que escreveu um livro sobre depressão. É possível um crente ficar deprimido, depressivo? Como é que funciona esse negócio todo? Olha, muito bem colocada essa questão. A bem da verdade, existe uma resistência da igreja à psicologia, primeiro porque a psicologia no Brasil ela é nova. Então, eu acho que é um dos poucos países do mundo onde ela entrou tardiamente. A psicologia tem 50 anos de Brasil. Então, o Brasil tem 500 anos. A psicologia tem 150 anos. De Brasil, ela tem 50 anos. E aí ela entrou aqui e criou uma certa resistência e um certo desconhecimento da igreja em relação ao papel do psicólogo e ao papel da psicologia. Mas não há nenhuma incompatibilidade entre a psicologia e a fé. Eu poderia citar, por exemplo, o Carl Gustav Jung, que era um psicólogo protestante, luterano, e na última entrevista que ele deu na BBC de Londres, perguntaram para ele: você acredita em Deus? E ele disse: eu não acredito, eu conheço Deus. Né? E se você pegar a questão da depressão, você vai ver, por exemplo, que a depressão ela é causada por fatores bioquímicos. No livro que nós publicamos, da Alma, isso está provado. Problemas com a dosagem de endorfina, de serotonina, de ocitocina, adrenalina, noradrenalina. E aí você tem ou o consumo exagerado pelo cérebro dessa substância, ou você tem a falta. E aí você, para repor a condição desta pessoa, para ela viver dignamente, com qualidade de vida, você tem que modificar os comportamentos dela. A oração é fundamental, mas só a oração não é suficiente. Qual a recomendação, então, como psicólogo e pastor, que você daria para essas pessoas que vivem numa constante depressão, nessas crises existenciais? Na obra que nós escrevemos, inclusive com o grande psiquiatra, Dr. Pécio Ribeiro Gomes de Deus, eu queria citar o nome dele aqui, porque ele é realmente um dos melhores de São Paulo,
Nós propomos que um cristão deprimido, ele tem que ter a depressão é complexa, né? O livro tem 220 páginas, então não dá para resumir tanto assim. Mas um cristão deprimido, primeiro ele tem que aceitar que a depressão é uma doença, inclusive classificada pela Organização Mundial da Saúde e do CID-10, né? O Código de Doenças Mundiais, e procurar ajuda de forma integrada. Ele vai precisar da ajuda do pastor, e aí ninguém substitui o pastor na cristão deprimido, é uma bobagem pensar que substitui. Vai precisar de um bom psiquiatra ou um bom neurologista, da confiança dele, e um psicólogo que tem uma postura ética, né, que respeita os princípios da fé. Sem esses 3 profissionais, ele vai viver a vida inteira deprimido. E eu queria dar o testemunho aqui, querido, que a depressão hoje é uma das poucas doenças mentais que tem cura, e cura rápida. De 3 a 6 meses o sujeito está em vida normal. Normal. Então ver o povo de Deus sofrendo com depressão e não procurando ajuda realmente é triste. É triste, é complicado. É triste. Reverendo, para terminar, a gente tem mais um minuto. Conta uma história engraçada pra gente. Vai, desconta aí. Uma história engraçada, né? A mulher entra no consultório e diz: doutor, meu filho é um problema sério, ele tem mau gênio, ele tem um encosto, ele tem nervosismo e é safado. E eu falei: como é que a gente resolve isso? Ele falou assim: olha, o encosto eu resolvo no terreiro de macumba. O nervosismo, ele puxou, eu quero resolver com o senhor na cirurgia. Eu falei: e o mau gênio? Não, o mau gênio ele puxou a mim. A safadeza ele puxou ao pai, então eu não quero mexer nisso. Bom, reverendo, a gente agradece a sua entrevista e que Deus possa continuar abençoando muito a sua vida. Então, vou te dar uma sugestão. No próximo livro, escreva um livro de humor psicológico. Com certeza. Reverendo Luiz Carlos, muito obrigado pelo convite e pela participação nesse evento. Muito obrigado. Nós vamos agora para um clipe musical. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor.
prestigie os nossos patrocinadores. Programa Uma Palavra de Fé e Esperança. Instituto Presbiteriano de Cabo Frio. Aqui você encontra educação infantil, ensino fundamental, ensino médio. Nossa escola é conveniada ao Sistema Positivo de Ensino e, através dele, os alunos potencializam seus conhecimentos com o que há de melhor em material didático e professores qualificados. Além disso, oferecemos uma ampla grade de atividades extra-classe. Instituto Presbiteriano de Cabo Frio, uma escola baseada em princípios cristãos. Peixaria do Povo, o lugar certo para você encontrar peixes frescos todo dia. Peixes nobres, frutos do mar e o melhor atendimento é aqui na Peixaria do Povo. Qualidade, variedade e a certeza de estar oferecendo sempre o melhor. Peixaria do Povo, Avenida 25 de Dezembro, 232, em São Cristóvão. Telefone 2647-1649. MTC Distribuidora de Doces. Adams, Lacta, Arcor, Garoto, as melhores marcas do mercado e os melhores produtos você encontra na MTC Distribuidora de Doces. Trabalhamos no atacado, entrega rápida. Entre em contato com a gente, 9915-5545 e comprove a qualidade da MTC Distribuidora de Doces. 9915-5545. Programa Uma Palavra de Fé e Esperança. Bom, querida, nós queremos compartilhar com você um texto da Palavra de Deus que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 5, os versos 18 a 20, que diz o seguinte: Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Jesus Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Esse texto de Paulo é um texto que ele vai falar daquilo que nós chamamos de reconciliação. O ato de Deus em reconciliar o homem consigo mesmo através da pessoa de Jesus. Quando nós olhamos para esse texto, nós podemos observar algumas coisas básicas. A primeira coisa básica que nós podemos observar é quem é reconciliado. O texto vai dizer que quem é reconciliado era o homem. É um homem que se afastou de Deus por causa do pecado. E o homem então se afastou de Deus e ficou debaixo da ira de Deus. Então Deus, num ato de graça, num ato de misericórdia, vai ao encontro do homem para resgatá-lo, para reconciliá-lo. Então este homem que estava perdido, que a Bíblia vai falar que estava perdido, sem Deus no mundo, é encontrado novamente por Deus para voltar a uma relação com Ele. Segunda coisa que o texto vai dizer é quem é o reconciliador. Obviamente, o reconciliador é Deus. É Deus que inicia esse processo, é Deus que procura um homem, é Deus que vai ao encontro do homem, é Deus que oferece essa reconciliação em Cristo Jesus. Então o homem era alguém que estava perdido e ele foi encontrado por Deus que trouxe a reconciliação para ele. A outra coisa que o texto vai nos mostrar, consequentemente, é o agente dessa reconciliação. Se o homem é o que é reconciliado, se Deus é o reconciliador, o agente da reconciliação é a pessoa de Jesus. O texto vai dizer que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões.
Então, a maneira da pessoa ser reconciliada com Deus, o texto vai dizer, Paulo vai dizer que é através da pessoa de Jesus Cristo. Na cruz do Calvário, com a morte de Jesus na cruz do Calvário, Deus trouxe a reconciliação, reconciliou o homem consigo mesmo, reconciliou o homem com o seu semelhante, reconciliou o homem com a sua própria vida, com a natureza. Então Jesus Cristo é a causa, Jesus Cristo é o agente dessa reconciliação. E a última coisa que o texto vai dizer é que nós somos os embaixadores, nós somos aqueles que anunciamos a reconciliação, aqueles que anunciam que o ser humano pode se reconciliar com Deus. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Então Paulo diz isso e nós dizemos isso também. A nossa oração, o nosso desejo, o nosso apelo é que você se reconcilie com Deus. A nossa oração, o nosso desejo é que você se volte para Deus. Talvez você esteja longe de Deus. Talvez você se encontre numa situação muito difícil. Mas a nossa missão é pregar esse evangelho da reconciliação, que Deus traz de volta a Ele quem estava perdido, para reconciliar, para restaurar. Então talvez você esteja precisando de reconciliação, de restauração. Isso você pode encontrar na pessoa de Jesus Cristo. E quando você se volta para Jesus e o recebe como Senhor e Salvador de sua vida, automaticamente você se reconcilia com Deus. Falamos a mesma coisa que o apóstolo Paulo diz. Nós rogamos a você, nós imploramos a você, se reconcilie com Deus. Não fique longe de Deus, não se afaste de Deus. Volte para Ele, porque Ele tomou a iniciativa de te procurar e te encontrar. E isso é possível em Cristo Jesus. Vamos orar. Pai querido, nós queremos te agradecer por essa maravilhosa e extraordinária reconciliação que o Senhor providenciou em Cristo Jesus. Obrigado, Pai, porque quando estávamos perdidos, o Senhor enviou Jesus, o Senhor Jesus, para nos encontrar, para nos achar, para nos libertar, para nos resgatar. Obrigado, Pai, porque essa palavra da reconciliação é pregada hoje. E nós queremos pedir no nome do Senhor Jesus, que esse que nos assiste hoje também possa ser achado, possa ser encontrado. E a nossa oração, Pai, é que esse que nos assiste hoje possa se reconciliar contigo em Cristo Jesus, recebendo a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Então vá ao encontro desta vida, de suas necessidades, coloca a tua mão sobre ele, sobre ela, se revela a ele e a ela pela graça do Senhor Jesus. É o que pedimos e oramos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, querido e querida, nós queremos agradecer por você estar nos assistindo e queremos fazer um convite que é muito especial para você estar na nossa igreja. Aqui na Rua Estocolmo, número 6, Jardim Olinda, São Cristóvão, aos domingos às 9 horas da manhã, às 19 horas, venha participar. Ali na Igreja do Peró, na Rua Rio de Janeiro, aos domingos às 9h30 e às 19h30, participe de nossas celebrações. Eu tenho certeza que se você participando, você vindo, você será muito abençoado. Muito obrigado mais uma vez pela sua assistência, pela sua audiência. Deus te abençoe rica e abundantemente.
Programa Uma Palavra de Fé e Esperança.